Olá, a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te convido a fazer parte desta comunidade. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Hoje vamos continuar a conversar sobre disciplinas espirituais cristãs. No entanto, de maneira especial, estudaremos a disciplina da submissão. Isso mesmo, essa disciplina espiritual exterior, muito importante, espetacular, mas muito difícil de ser praticada. Portanto, eu te convido a não sair daí, que nós temos muita coisa boa para conversar. Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus e o que ela fala a respeito da submissão. Em uma época em que somos incentivados ao empoderamento pessoal, a atingirmos metas, objetivos, a sermos cada dia melhores e nos posicionarmos diante de toda e qualquer situação. Afinal, hoje você tem que dar a sua opinião, hoje você tem que se posicionar diante das coisas, hoje você tem que mostrar empoderamento. No entanto, a Bíblia Sagrada vai no caminho inverso. Vai contra tudo isso, e o cristianismo ensina que, na verdade, o importante não é se empoderar, mas é dizer que todo o poder pertence ao Senhor e estabelecer como cultura, estabelecer como disciplina espiritual a prática da submissão, que é um mandamento, que é uma ordenança bíblica. Vamos ler um texto especial que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, do verso 18 até o 21, que diz assim, na versão Almeida, revista e atualizada. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou repetir o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A recomendação bíblica é clara que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E o que é a submissão? O que a Bíblia fala a respeito da submissão? A primeira coisa nós aprendemos, é uma ordenança bíblica, é dever de todo cristão se submeter. Mas o que seria de fato a submissão cristã? Na verdade, a submissão cristã é realmente você estar abaixo de alguém. No entanto, não no sentido de ser humilhado, subjugado, nada disso. O que na verdade nós fazemos é de livre e espontânea vontade, abrimos mão de exercer a nossa vontade para exercer a vontade de outro, para fazer com que realmente o nome do Senhor seja glorificado por meio do nosso comportamento. A primeira coisa que eu devo ceder da minha vontade é dizer que a vontade que deve prevalecer não é a minha, mas é a do Senhor Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa é que enquanto vivo em comunidade e o cristianismo é feito para viver em comunidade, eu tenho que entender que muitas vezes eu preciso ceder a minha vontade para que realmente algo que vai ser mais edificante, mais frutífero, que trará resultados melhores, que não é a minha posição, que não é a minha vontade, mas eu cedo para que o meu irmão, para que a minha irmã, para que o meu pastor, para que o meu líder, para que o meu familiar, o meu cônjuge exerça naquele momento a sua vontade. Eu não estou me diminuindo, eu estou espontaneamente abrindo mão por um bem maior, para que haja harmonia, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja edificação em tudo o que faço. Na verdade, vou olhar o objetivo e não a vontade. Se glorifica ao Senhor, eu lembro sempre 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer vocês bebam, quer vocês comam,
quer vocês façam quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória do Senhor. Então eu abro mão das minhas vontades, eu cedo para que o bem maior seja atingido. Qual o bem maior? Que o nome do Senhor seja glorificado. Martinho Lutero tinha uma frase especial que ele gostava muito de falar e que eu gostaria de compartilhar com você. O cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita. No entanto, o cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo, sujeita-se, portanto, a todos. Na verdade, às vezes parece que Martinho Lutero estava falando de um paradoxo, algo que não poderia ser resolvido. Mas, de fato, é isso que o cristianismo é. Nós somos libertos. A palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não somos obrigados a absolutamente nada. Nós não precisamos nos sujeitar a absolutamente nada. No entanto, enquanto cristãos, nós reconhecemos que somos servos e, portanto, abrimos mão de livre e espontânea vontade e cedemos sim espaço e realmente nos sujeitamos sim no sentido de que a vontade de Deus prevaleça, que o nome do Senhor seja glorificado. A disciplina espiritual da submissão, então, ela na verdade vem tirar um peso das minhas costas. O que a sociedade hoje fala? Não, tem que ser feita a sua vontade. Não, você tem que atingir aquilo conforme você quer. E aí vamos construindo pessoas cada vez mais frustradas, cada vez mais decepcionadas. Cristo está nos libertando, dizendo assim: ei, você não precisa que as coisas aconteçam sempre do jeito que você quer. Tem momentos que nós precisamos ceder e, sobretudo, precisamos entender que a vontade que deve prevalecer não é nossa, e sim do Senhor. Portanto, nós nos submetemos à vontade de Deus, nos submetemos também às pessoas com as quais convivemos para que haja harmonia, edificação e que o nome do Senhor seja glorificado. Submissão, portanto, tem a ver com uma palavrinha especial: autonegação. E Jesus fala isso claramente em Lucas, do capítulo de número 9, no versículo de número 23, que eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a cruz e siga-me. O cristianismo é a religião que ensina que nós precisamos negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, negar a nossa própria natureza humana para dizer: não, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Eu me submeto à vontade de Deus, eu me submeto às autoridades, sejam elas eclesiásticas, espirituais, sejam elas autoridades constituídas, políticas, governamentais e laborais, sim. No nosso trabalho, nós precisamos também saber o momento certo de exercer a submissão e dar um bom testemunho também na nossa relação profissional. Jesus foi o primeiro a praticar e nos ensinar, por meio do exemplo, a questão da submissão. Em João, capítulo de número 6, no versículo de número 38, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus fala isso claramente, que ele não veio para fazer a sua vontade, ele se submeteu à vontade do Pai. Sim, a vontade de Deus deve ser a prioridade de todo cristão. Então, eu me nego, eu me submeto, eu realmente abro mão, eu faço a negação dos meus desejos, da minha vontade para dizer: não, que o nome do Senhor seja glorificado. E o interessante é que enquanto nós vamos trabalhando isso, essa disciplina espiritual, Deus vai moldando a nossa personalidade, porque nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais flexíveis, pessoas que se adaptam melhor e pessoas que podem levar o nome de Jesus muito mais longe, e é esse que é o nosso principal objetivo. No entanto, eu preciso chamar a sua atenção que a autonegação é diferente de autoaversão. Não é que você vai se desvalorizar, não é que você vai se humilhar, não é que você vai deixar de ter a sua própria consciência, sua personalidade. Afinal, Deus fez cada um de nós
diferentes. Então, nós precisamos sim ter a nossa própria personalidade e as nossas convicções. Na verdade, a autonegação é sempre visando a glória de Deus, a glorificação do nome do Senhor, a edificação do corpo de Cristo, a harmonia das relações pessoais e eu saber sempre que onde eu estou dando testemunho a respeito de Jesus. Na Bíblia, a submissão aponta 3 vertentes na vida do cristão. Primeira vertente, submissão a Deus. Então, eu devo ser submisso em tudo à vontade de Jesus Cristo em minha vida. Submissão de servo é uma submissão consciente para a glorificação do nome do Senhor. Segunda vertente, que é a submissão nos relacionamentos. Essa submissão é baseada na reciprocidade em amor. No exemplo que o apóstolo Paulo, nas suas recomendações, falou claramente: esposas sejam sujeitas aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas como Jesus Cristo amou a igreja. Então, na verdade, é uma submissão mútua, é uma reciprocidade em amor. Ele a ama e ela exerce a sua reciprocidade do amor com a sua submissão, não no sentido de desvalorização, de humilhação, não é nada disso. No entanto, em um relacionamento é claro que nós precisamos abrir mão de muita coisa. Nem sempre tem que ser do nosso jeito, nem sempre tem que ser da maneira que a gente quer, porque quando nós resolvemos construir família, quando nós casamos, quando nós nos unimos a uma outra pessoa, a palavra de Deus já fala, seremos então uma só carne. Então, a vontade precisa ser ali daquela carne e não de uma das partes daquele corpo. Portanto, nos relacionamentos é a reciprocidade baseada em amor. A terceira vertente é a submissão ao próximo. E a submissão ao próximo aparece de que maneira? No suporte e no serviço. Ou seja, eu me submeto ao irmão quando eu enxergo as necessidades que ele tem e naquele momento eu ofereço suporte. Não vai ser do jeito que eu quero, com a minha vontade. Eu vou ser aquele que vai dar suporte para que o meu irmão consiga atingir os seus objetivos, os objetivos que Deus colocou na vida dele. Eu vou servir. Isso é muito importante, porque as pessoas falam assim: ah, não sou eu que estou fazendo, não sou eu que sou o responsável, portanto eu não vou contribuir. Querido, quando nós nos submetemos a Deus e submetemos ao nosso irmão, nós vamos falar: olha, eu não sou o responsável, mas eu vou ajudar. Eu vou contribuir, eu vou me submeter a esta liderança para que lá no final o nome do Senhor seja glorificado. Então, na verdade, nós temos que entender que o líder da nossa igreja, o líder do nosso departamento, o líder do nosso grupo pequeno, aquele que nos ensina a palavra de Deus, nós vamos servi-lo e servir da melhor maneira, porque assim também nós iremos nos submeter à vontade de Deus e o nome do Senhor será glorificado, e é isso que importa. Na verdade, há uma dificuldade muito grande de se praticar a submissão, porque as pessoas confundem submissão com autoanulação, você se anular. Não é isso, querido, não tem nada a ver, porque há limites na submissão. De que maneira eu posso entender que chegou o limite, que eu não devo me submeter? Primeira coisa, toda submissão, ela primeiro é submissão a Deus e à sua vontade. Então, todo tipo de submissão que não está alinhada com a palavra de Deus, com as diretrizes do Senhor, não é uma submissão sadia e, portanto, ela está extrapolando nos seus limites. Também precisamos ficar muito atentos a um tipo de submissão que nos leva a pecar, que nos leva a romper a nossa aliança com Deus. Lembre-se que nós temos uma escala de prioridade na submissão. Primeiro, nós nos submetemos a Deus. Depois, nós submetemos os nossos relacionamentos. E, em terceiro lugar, nós nos submetemos ao próximo. Então, eu tenho princípios que devem ser respeitados. Não existe submissão destrutiva que glorifique o nome do Senhor. Portanto, se há uma submissão que realmente está destruindo você, destruindo a sua personalidade, destruindo a harmonia do seu lar, repense, pare, ore ao Senhor,
peça ajuda, porque eu tenho certeza que este cenário Deus pode mudar. Então gostaria de te dar algumas dicas especiais para que você comece a praticar a submissão. Primeira dica, entenda que submissão é a disposição para obedecer, é estar compartilhando, servindo na missão de alguém. Segunda dica, não confunda submissão com autoanulação. Terceira dica, comece a praticar a humildade e comece a negar pequenos desejos. Sabe aquele desejo, por exemplo, na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, que você tem aqueles pequenos traços de vontade que devem ser obedecidos, senão a casa cai? Então, você vai começar a praticar, a ceder em pequenas coisas para que realmente você comece a praticar a submissão de uma maneira mais linear e que glorifique ao Senhor na sua vida. Quarto, esteja sempre pronto para servir. Comece aos poucos, sabe? Sirva aos poucos. Aquele copo com água, aquela gentileza, aquele telefonema, aquela preocupação, exerça o serviço aos poucos e você vai ver que ele realmente faz parte da disciplina da submissão. Quinta dica, antes de se submeter ao outro, enxergue Cristo no outro. Quando eu começo a enxergar Cristo no outro, vai ser muito mais fácil de eu me submeter, porque eu não estarei me submetendo simplesmente ao meu irmão, mas ao Deus a quem nós servimos, ao Senhor a quem nós queremos glorificar. Então comece a enxergar Cristo no outro e se submeta ao Senhor. Exerça e glorifique ao Senhor por meio dessa disciplina espiritual. Sexta e preciosa dica, nós poderíamos chamar de dica de ouro. Entenda a submissão como uma libertação. Sim, querido, nem tudo tem que ser do seu jeito. Nem tudo você precisa ficar frustrado porque não saiu do seu jeito. Então, entenda a submissão como uma verdadeira libertação para que realmente esse peso saia das suas costas. Pratique e glorifique o nome do Senhor. Tenha uma certeza absoluta que a tua vida vai mudar. Querido, eu espero que tenha sido bênção esse bate-papo sobre submissão. Nós continuamos acreditando que a tua vida espiritual pode mudar, pode melhorar, pode evoluir. Eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, no teu prédio por meio de você. Pratique as disciplinas espirituais. A minha vontade, a minha oração é que você realmente comece a dar testemunho de tudo que Deus tem feito por meio desses ensinos e por meio da sua prática. Pratique aquilo que nós estamos conversando. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que os teus planos sejam bem-sucedidos e não esqueça, ame a palavra de Deus.